Seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindas. Esse aqui é o Papo Jus, é o podcast da AJUFESP, Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Meu nome é Thaís Ferracini, eu sou presidente da associação. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que é de primordial importância para a adequada distribuição da justiça. Nós vamos falar de conciliação e de mediação. Para me ajudar, inclusive aqui na apresentação desse podcast, hoje nós temos o já conhecido de todos aqui do podcast, já esteve aqui apresentando em outras oportunidades, meu colega de diretoria e meu amigo, Etienne Martins. E o Etienne não só vai me auxiliar como apresentador, mas ele vai participar porque ele tem todo o conhecimento sobre esse tema, é o tema que é a linha de pesquisa da vida dele também. O Etienne é juiz federal da 4ª Vara Federal de Guarulhos, é coordenador da SECOM de Guarulhos, para quem não sabe que a SECOM é a Central de Conciliação, e ele é mestre em Direito justamente na área de mediação e conciliação pela Universidade de Harvard. Então, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, Etienne. Poxa, obrigado, Thaís, pelo convite. Uma grande satisfação estar aqui participando desse episódio sobre um tema que é muito caro e muito especial para mim, que é a mediação. E conversando com dois gigantes, dois protagonistas da mediação aqui na 3ª Região, na Justiça Federal. Obrigado pelo convite, um grande prazer. Nós aqui agradecemos pela disponibilidade sempre. Temos a honra de ter aqui conosco a pessoa que deu o pontapé inicial para tudo que a gente tem hoje em dia. A gente está falando em termos de 3ª Região, mas eu vou além. Eu vou dizer na Justiça Federal em termos nacionais, né? E é com muita alegria que nós recebemos a doutora Daldice Santana. A doutora Daldice é desembargadora federal aqui na 3ª Região. E ela foi conselheira do CNJ por 4 anos. E ali, né, depois de já ter feito muito desse trabalho aqui localmente, ela foi presidente da Comissão de Acesso à Justiça, que tratava de toda essa área da mediação, da conciliação e do tratamento adequado de conflitos. E além de ficar à frente da comissão, também do Comitê Gestor Nacional dessa política. Também ainda no CNJ, ela foi supervisora da Comissão de Combate à Violência contra as Mulheres. Depois dessa atuação junto ao Conselho Nacional de Justiça, já aqui de volta ao nosso TRF3, a doutora Daldice foi coordenadora dos Juizados Especiais Federais, que também é muito importante porque a conciliação e a mediação estão ali desenhadas no DNA do Juizado Especial, né? Doutora Daldice, é com muita honra que eu recebo a senhora aqui hoje, seja muito bem-vinda. Thaís, Etienne, Bruno, o prazer é todo meu estar aqui com essa temática que, na realidade, ela não só faz parte do meu trabalho, como faz parte da minha vida cotidiana. Então, é com muita satisfação que eu estou aqui para compartilhar experiência com vocês. Então, agradeço essa oportunidade. Nós aqui agradecemos inteiramente, doutora. E temos aqui também o juiz federal, que é um dos pilares da conciliação aqui na Justiça Federal da 3ª Região, doutor Bruno Hache. Bruno é juiz federal e foi coordenador da Central de Conciliação de São Paulo entre os anos de 2015 e 2022. 18, 22. Escrevi. Membro do Comitê Gestor Nacional da Conciliação entre 2016 e 2019. Bruno, seja muito bem-vindo, e também a tua área de pesquisa, né, na universidade relativa à mediação. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, Thaís, Etienne, doutora Daldice. É sempre uma honra tanto participar de eventos da conciliação, como poder ter oportunidades para conversar um pouco sobre temas, os meios consensuais que tanto me movem, assim, tanto academicamente como na parte profissional. Muito obrigado. Nós que agradecemos, e tem mais delongas, eu já vou passar aqui para o Etienne, que vai dar o pontapé inicial ao que todo mundo quer ouvir de verdade, que é a nossa história na conciliação, que está sendo feito aqui na 3ª Região e que já foi feito na Internacional. Obrigado, Thaís. Quando eu tomei posse em 2014, no curso de formação eu tive 2 aulas sobre mediação. E a partir dali eu já descobri o que eu iria fazer como juiz federal, como eu iria construir a minha carreira na Justiça Federal, expandindo e construindo, expandindo o programa de mediação aqui na 3ª Região. E um dos instrutores foi a doutora Daldice. Então, para mim, me sinto muito lisonjeado em estar aqui de novo e encontrar com ela dentro desse episódio para falar sobre mediação. E pegando esse gancho histórico aqui, eu queria passar a palavra, começar com a
doutora Dal disse que tem esse protagonismo desde a sua origem da ideia da mediação, não só dentro do judiciário, mas em particular aqui na terceira região. Doutora, a senhora poderia compartilhar com a gente os desafios do início? Como é que foi construir, plantar essa semente e germinar essa semente aqui na Justiça Federal da terceira região? Bom, eu fico super lisonjeada e acreditando que a conciliação realmente é o caminho. Quando eu tenho um colega recém-ingresso na magistratura, e o que mais marca a sua atividade profissional é conhecer os instrumentos que possam ser utilizados no consenso entre as partes. Isso digamos assim, é a premiação. Então, hoje eu vejo vários colegas que tiveram esse contato e narram esse contato como uma boa recepção, um bom direcionamento para a sua carreira. Essa é o primeiro, digamos assim, que eu, na realidade, estou começando pelo final, porque eu não tive essa recepção, né? Eu não tive esse contato, eu tive digamos assim, o contato da vida como ela é. Muitos processos, muitas dores, e só tinha um caminho: a liminar ou a sentença. E a liminar, às vezes, consagrada como um remédio bom, era um mero paliativo, para depois você decretar a morte daquele conflito, porque eu vislumbrava isso nos contratos habitacionais, que tem prazo para acabar, tem um contrato para acabar. Se não resolvido no tempo oportuno, a pessoa que contratava com 40 anos, depois de mais 20, estaria com 60, já estaria tecnicamente aposentado, e aí se perde capacidade financeira, não tem condições de pagar a prestação, o seguro torna muito mais caro. Então, essa realidade foi inquietante. Então, nós começamos de forma... Não, eu digo começamos porque tinham colegas isoladamente tentando propor a conciliação, e eu o fiz ainda como substituta do saudoso Sérgio Nascimento, né, que é uma pessoa que eu devo sempre reverenciar como colega e como amigo. Então, eu comecei como substituta a ter esses contatos com os mutuários, com os advogados da Caixa, do antigo BNH, né? E eu confesso, eu não sabia nada de SFH, porque isso não era cobrado no concurso, isso não era cobrado no nosso ingresso, e a gente tinha aquele primeiro contato de processos de dor, né? E complexos. E complexo, por quê? Lei do tempo rege o ato, né? Então, cada contrato era uma realidade. E a gente, às vezes, via liminares genéricas sendo concedidas para situações diferentes, que só agravava a situação da pessoa. E isso, a gente passou a ter contato, e eu passei a verificar essa realidade. Então, eu queria dar uma solução para essa demanda, e uma das partes, chorando, perguntou: eu estou satisfeita aqui por ter contato na minha vida com o juiz. Eu sempre quis ter esse contato, não para falar, mas pelo menos para que ele me visse como pessoa, e não como processo, não como papel. Bom, aí eu fui para Santos, continuei com a mesma atividade, aí eu comecei a pegar dos colegas os processos para fazer, né? Porque não era mais uma questão de livrar-se do processo, mas trabalhar aquela questão. E doutora Ana Maria Pimentel, na época, né, ela soube dessas iniciativas, ela me convidou para primeiro fazer um levantamento, que é o correto, um diagnóstico. Eu já tinha um diagnóstico pessoal, mas eu não tinha um diagnóstico institucional daquela demanda. E aí nós ficamos assustadas com o número de processos que nós tínhamos, né? Processos já... Porque ela tinha, pela emergência, pela prioridade, pela característica, as pessoas... Gente, a pessoa sem um teto é o quê? Ela consegue um emprego? Para onde vai o convite para uma entrevista? Para debaixo do viaduto? Então, era isso. É você preservar depois da liberdade.
Depois da vida, qual é o bem mais importante? Então é questão de dignidade. Não era questão de escolher, era escolher preservar alguma dignidade para aquelas pessoas, né? E então a doutora Ana instituiu uma portaria para fazer esse levantamento. Dessa portaria surgiu a resolução para começar esse trabalho. Não tinha literatura. Qual foi o ano disso, doutora? Foi 2004. 2004, né? De institucionalização. Mas de trabalho eu comecei como substituta 90 e alguma coisa. Não precisa dar todo detalhe. Não, né? Já passou uma mera referência, né, de data para, né? Então, e daí nós partimos, eu me lembro que foi eu, a Marianina, da comissão, analisadora do projeto piloto, e o desembargador Otávio Peixoto. Então, eu como juíza no meio de dois desembargadores. E aí entendemos viável, a doutora Ana pediu para eu convidar um colega, né, para atuar. Eu me lembro que eu sempre fui um pouco consequente, né? E eu indiquei o doutor Fernando Davi hoje, desembargador, né? Porque eu conheço o trabalho, era um trabalho que iria ser avaliado e eu queria que desse muito certo, né? E a doutora Ana falou, não, que vai gerar diário. Eu falei, doutora Ana, a senhora tem que escolher. Um bom trabalho, um trabalho que faz de conta. Eu não me proponho a isso. Eu sempre, nessas encruzilhadas, eu coloco assim, o que quer? Que dê certo? Então me dê espaço, né? Bom, e aí a gente começou com 2 mesas, depois 4 mesas, depois 12 mesas por hora. E nós chegávamos super cedo. Você foi uma das. Você participou. Você já participou da fase de 12 mesas. Era 12 meses. Então. Eu entrei em 2006. Então. Né? E acima muito, fizemos muito. Era assim, mas era maravilhoso, porque a gente meio que até viciante, porque a emoção vicia, né? Os sentimentos viciam. Né? E tem uma coisa que a gente não vê na nossa atuação diária normal, que é a resposta imediata da tua decisão do que você fez. Eu acho que essa é a parte que é a beleza, que você realmente vai se encantando com aquilo. É olhar no olho do jurisdicionado, ver o problema solucionado e ver o que... É a justiça do caso concreto, não é a justiça jurisprudencial, que não necessariamente contempla a vida como ela é de cada uma das pessoas. Então, basicamente foi isso. Então, aí veio o quê? Veio a ideia de ter uma semana sem ainda institucionalizar. Sabe o 8, o Dia da Justiça? Nós fizemos no Pacaembu, com a ministra Ellen e tal. Então, aí já tomou um corpo mais abrangente, né? Com maior visibilidade. E eu passei por essa fase de coordenação das audiências em si. Depois eu passei por uma coordenação do programa, que aí virou programa, deixou de ser projeto piloto para ser programa. E, coincidentemente, eu fui para o CNJ. Aí eu passei de espectadora, né, da espectadora local, para ser nacional. E aí eu vi os perfis, todos os casos, toda circunstância, de acordo com o Brasil. Aí de norte a sul, é tudo muito diferente. E a gente tentou dar uma uniformização naquilo que é elementar para um bom programa ou para um bom tratamento adequado do conflito. Capacitação, formação. Você começou aqui falando, eu aprendi vendo a senhora como instrutora. O aprendizado veio de um exercício. Exatamente. Né? Então, fazendo, olhando as boas práticas, não é se livrando do conflito, é se dedicando à causa. E dedicação você faz além dos manuais. Vai além da lei. Além da lei, mas
dentro da lei, naquilo que ela lhe permite fazer. Não é fora da lei. Você vai além da lei em termos de dedicação. É isso. Então, assim, é uma história resumida, mas tem muitos casos, muitas histórias de vidas que eu falo o seguinte, eu hoje sou uma pessoa com uma versão mais atualizada. A minha versão inicial é aquela versão muito rudimentar. Muito ainda, por mais boa vontade que a gente tenha, né? Eu não fui com formação para lá. Eu não tive espelho. Então, foi uma versão baseada na intuição. Não naquilo que eu adquiri, mas naquilo talvez de sensibilidade. Então, hoje eu acho que a gente já tem essa preocupação com a habilitação técnica para o exercício, seja como coordenador de um núcleo, na sua posição de coordenador, seja como juiz da causa, que vê o caso e fala, isso aqui dá uma boa mediação, que não precisa e não deve ser o próprio juiz que julga. Né? Então, essa é a linha geral. Por isso que eu falo que as minhas versões, elas foram se atualizando, sabe? Não tem, hoje a gente tem às vezes tem um sistema de informática, é a minha área hoje, né? Versão 1.1, 1.2, 1.3. Então, hoje eu já estou no ponto máximo. Por que eu falo no ponto máximo? Porque hoje, na minha atividade, na minha profissão e em casa, eu uso as técnicas de comunicação, uns falam não violenta, outros falam de comunicação efetiva. Então, quem adquire técnicas de tratamento adequado, ele consegue a naturalizar o conflito como algo inerente a viver, que eu preciso resolver, eu não devo acumular conflitos. Só acumula dinheiro, né? Assim, poupar. Você tem que ter uma poupança. Mas conflito não se deve poupar. Se deve sempre buscar a solução por um caminho mais adequado, com o diálogo, com a conversa. É o melhor remédio. O diálogo, a conversa é o melhor remédio. Pessoal, profissional e para oferecer. A gente não consegue. Se a gente não pratica em casa ou na vida profissional o diálogo, você não pode oferecer o que não tem. Sem dúvida. Né? Então é isso. E a semente germinou e deu vários frutos. Um deles, inclusive, é o doutor Bruno, que fez um doutorado cujo objeto de pesquisa foi a mediação, desequilíbrio de poder. Você pode contar um pouquinho pra gente sobre os desafios como coordenador da SECOM de São Paulo, que é uma das maiores SECOMs do país, dentro da Justiça Federal, Bruno? Posso, Obrigado, Etienne. Na verdade, eu acho que isso que a doutora Daldice falou, antes de mais nada do histórico, dá pra gente tentar resumir basicamente nesse começo, lá pro final da década de 90, começo de 2000, a gente ainda tinha dúvida do se pode ou não fazer. E nessa linha que foi as minhas pesquisas iniciais, né? A gente tinha muita resistência ainda, tanto dos operadores, digamos, mais práticos, como da própria academia. Então a gente ficava relutando de falar que a indisponibilidade do interesse público, legalidade, era tudo uma briga para saber o que fazer, né? Se pode fazer, né? Em seguida, já lá para perto de 2010, principalmente com a resolução 125 do CNJ, que falou da política de tratamento adequado dos conflitos de interesse, né? Instituiu a política, a gente começou a ter o dilema do que fazer e começou a ter um ânimo exagerado até, pensando que a conciliação poderia fazer em tudo sempre, né? E aí é um outro movimento nosso de tentar falar, eu digo porque tudo que eu tô falando aqui, na verdade, parte de conversas e de debates com a doutora Daldice. Então a gente ficou vendo que não era assim também, né? A gente precisa tratar de juízo de adequação. E daí, a minha segunda pesquisa, mais depois de desequilíbrio de poder, foi para tratar de juízo de adequação. Isso foi lá 2010, 2015, a gente teve o Código de Processo Civil, que valorizou bastante mediação e conciliação, teve a lei de mediação também, e aí a gente já viu que todo mundo tá falando que dava para fazer em tudo, né? O que fazer era muito amplo. Só que aí vem justamente essa fase que a doutora David se referiu mais no final da fala dela, que é como fazer. E aí entra, sobretudo, a capacitação. A gente não pode fazer de qualquer forma. Então, acho que se a gente fosse resumir, voltando um pouco na pergunta inicial, o histórico na Justiça Federal, a gente passa do início do pode fazer, a gente vai depois para uma pergunta o que fazer,
E por fim, a gente está agora no como fazer. E o importante como fazer envolve sobretudo qualidade, né? E para a gente ter de qualidade, a gente precisa ter capacitação dos terceiros. Acho que é isso que, de certa forma, resume um pouco o que eu tentei falar também do desequilíbrio de poder, que é o que é a pergunta, né? Acho que no desequilíbrio de poder a gente tem que notar que na Justiça Federal, em geral, a gente vai ter um particular contra um ente público que costuma estar em juízo. Então, a nossa realidade é de desequilíbrio e a gente vai ter que saber como fazer de novo, voltando, né? E acho que esse foi o grande desafio na SECOM São Paulo e que, na verdade, foi uma decorrência do período que eu fiquei auxiliando a doutora Daldice na coordenação, né? Na época do Gabicom em 2015, né? E, evidentemente, 14, no comitê gestor, no comitê porque gestor ele foi depois. No mesmo período que eu estive. Tá. Né? Então, assim, a gente trabalha junto há muito tempo, né? E a gente próprio vê não só a nossa evolução, como a evolução da própria política, né? Uhum. E a gente passou de um programa institucional, que as instituições falavam assim, eu quero, para uma diretriz legal. Uhum. Hoje é lei. E eu atribuo essa força normativa a uma fase processual, fase postulatória, fase conciliatória, fase de contestação, fase de instrução. É direito subjetivo da parte ter uma oportunidade de resolver o seu conflito com o menor dano possível. O menor dano é dialogando, porque ele próprio pode apresentar a solução. E aí, se eu tiver capacitação, no relato dele eu consigo extrair uma proposta oculta, uma solução oculta. Um interesse oculto. Que não está revelado na folha do papel. O direito subjetivo, aliás, o Dr. Herbert, também desembargador, já escreveu um artigo muito bom sobre direito subjetivo à conciliação. E a ideia de ser uma fase obrigatória, tem a outra juíza Trícia, né? Ela fala, eu também não gosto de execução, por isso eu não vou fazer. Então, é mais ou menos isso. Então, assim, quer dizer, eu não gosto de conciliação, eu não sou adepta à conciliação, como se fosse direito do magistrado, ou de quem está conduzindo o conflito, como se fosse dele. Não é dele. Ele tem um dever. Aliás, é dever ético, tá? Sim. Tá, o juiz deve, o juiz não tá lá escrito, o juiz pode. Na dúvida, pró-aproximação das partes. Não é o contrário. Na dúvida eu não mando. Não, na dúvida você manda. Por quê? Eu parto do pressuposto de que tudo é possível. Só não é possível quando a gente não tenta. Né? Então, se a parte pode fazer um acordo parcial, pode fazer um acordo no procedimento. Então, eu não vejo. Então, como é que eu vou saber se elas não estão dispostas a consentir com um prazo menor de contestação? Se eu não tento. Sim. Então, para mim, gente, não tem. Eu tenho que buscar adequação. Para eu buscar adequação, eu tenho que conhecer. Não é trabalho perdido. Só é trabalho perdido quando a gente não consegue fazer, quando a parte sai descrente do procedimento que a gente conduziu, da nossa condução. Que é péssimo em qualquer circunstância. Pensando por esse lado isso nunca, minha experiência é muito menor, né? Foi assim, de trabalhar ali nas mesas, sem capacitação também, era uma época que a gente ia, eu sempre gostei, né? Eu ia feliz, eu gostava de participar, era uma semana diferente na vida da gente, né? Que impactava, eram normalmente semanas de mutirão, e impactava de uma maneira diferente na vida da gente, né? Mas assim, a gente foi melhorando na atuação, na prática, com a supervisão ali, que fundamentalmente era do Dr. Fernando e da doutora Daldice. Mas a gente não tinha uma capacitação prévia que hoje nossos colegas já conseguem ter. Então, com certeza, a gente está em outro patamar. De uma versão atualizada, né? Isso. E essa história do impossível, assim, que a gente, quando eu cheguei, que estava institucionalizada, eram as audiências de conciliação de sistema financeiro da habitação. Porque nós tínhamos, eu lembro, de quando eu entrei na vara civil como substituta, o nosso imenso acervo era dessas ações. E paradas, as pessoas não sabiam muito o que fazer na hora de sentenciar, não porque não sabiam
o direito, mas entendiam que nada do que fosse julgado ali iria resolver de fato o problema das pessoas. Então acabavam julgando e deixavam aquela liminar, porque não sabiam muito bem o que fazer. E a única coisa que solucionou foi a conciliação. Mas não se fazia em outras matérias, e eu lembro da conversa, que era assim, INSS nunca vai fazer. Indisponibilidade do interesse público. Essa é a ideia. Era Ninguém o que vai fazer fiscal. Ninguém nunca vai fazer. Esquece. Só dá para fazer com a Caixa, porque a Caixa vai ter uma maior disponibilidade. Aqui a gente não está falando de interesse público, mas de interesse privado. E onde nós estamos hoje, não é verdade? Como só como exemplo mais atual, né? Com a versão mais atualizada, hoje no juizado, em determinadas matérias, como pensão por morte, aposentadoria rural, aposentadoria híbrida, já tem a instrução concentrada, que é baseada no negócio jurídico processual, que é outra inovação de tratamento adequado de conflito. O negócio jurídico processual é estabelecido um consenso entre as partes, como nós vamos entabular o nosso litígio, como nós vamos, de certa forma, debater, né? E nesse caso, na instrução concentrada, que é a versão mais atualizada, tem outros tantos, mas tem uma versão mais atualizada, que provavelmente vai tomar um corpo maior do que se tem hoje, é você produzir a prova dentro de um ajuste entre as partes. O judiciário aí só está facilitando a aproximação, a construção do diálogo, a construção de um possível... A ideia não é, eu vou fazer acordo com a minha parte, eu vou produzir condições, criar condições para, quem sabe, termos acordo no mérito. É um consenso de fato. De fato, exato. E isso, como a doutora bem falou, é mais uma atualização, né? Porque primeiro a gente falava que não dava para fazer, depois a gente começou a falar que dava para fazer no mérito. E aí ficava aquela máxima que muitos que trabalham com meios consensuais falam, que é que o mediador ou o juiz é dono do processo, a parte do conflito. Só que agora com os negócios processuais, mesmo o processo, o procedimento, também fica na mão das partes. E o judiciário efetivamente fica como facilitador, seja do mérito, né, que a gente costuma chamar, seja do próprio procedimento. Então é mais uma atualização até nos meios consensuais, né, evolução para o negócio jurídico processual. Exato. E a minha experiência é que quando o juiz ele compra a ideia da mediação, compra a ideia da conciliação, o peso da opinião dele para as partes é muito grande. Se o juiz ele incentiva, ele estimula, ele joga a ideia, ele planta a semente, as partes elas tendem a ser menos relutantes. Pelo menos essa é a minha experiência pessoal, não sei de vocês. Tem algo que a gente chama de credibilidade institucional, que aí é a figura do juiz. Ele acredita no instrumento de conciliação, ele acredita no instrumento de negócio jurídico processual, ele acredita na mediação. E aí a parte falou, se ela acredita, não vai ter nulidade. Agora, se ele não acredita, ele vai invalidar meu acordo, ele vai ainda validar meu ajuste nos prazos, na minha prova produzida. Então, isso é a credibilidade institucional. O poder público precisa demonstrar, o poder público, eu digo aí, o poder judiciário, no caso, precisa demonstrar para as partes que ele é um servidor do que é possível se fazer. E ele está cumprindo conforme a lei. Não adianta falar, faça vocês, isso é das partes. O ajuste cabe vocês lá fora. Significa que a parte fica insegura. Vou fazer todo esse trabalho, eu vou, teoricamente, revelar meu interesse, que se eu revelasse no papel, daria uma extinção. Com certeza. Né? Até por isso, né, a necessidade de não ser a mesma pessoa que participa. Claro, a confidencialidade, né? Não pode ser as mesmas pessoas, né? Que fazem, porque as partes precisam ter um espaço seguro para dizer seus interesses, por mais profundo que seja. Nós vimos no sistema financeiro que eles alegavam no papel, minha prestação subiu mais do que o meu salário. Quando a gente sentava na mesa, era o quê? Desemprego, mãe morreu, pai morreu, descasamento, favelização do empreendimento. As circunstâncias sociais eram muito maiores do que o que estava formalmente descrito naquela petição.
que normalmente era uma petição inicial genérica, padronizada. Não, ela não descrevia. Quantas vezes a gente falava assim, mas não teve nada disso, doutora? Eu li a petição, mas não teve nada disso. Na realidade, eu tenho isso, isso e isso. Né? Então, são essas circunstâncias, né, que a gente acaba se convencendo que se a gente não der caminhos para as partes, e eu digo dar no sentido de uma obrigação, porque é mais forte que oferecer, assim. Eu até acho que oferecer parece que é um favor. Não, dar é mais contundente do que oferecer. Eu falo que as palavras têm poder, têm força, então eu prefiro usar palavras fortes para essa circunstância. O judiciário tem que dar condições para as pessoas resolverem seus problemas, que não precisa ser, o problema não precisa ser necessariamente jurídico, pode ser uma falta de documentação e você é um dos participantes da justiça itinerante. Sim. O que é aquilo? Cidadania. Sim, sem dúvida. As pessoas nem sabem que elas têm problemas jurídicos. E a gente está na nossa... Ela vem no seu barco, naquele local, fala a sua vida e a gente fala, mas a senhora não registrou nenhum filho. Seu filho não é nem cidadão. É isso. São então, várias histórias, diga-se de e passagem. o que o Tribunal da Terceira Região propiciona com a itinerância, além de resolver problemas jurídicos, é oferecer cidadania às partes. E isso está contemplado no direito a acesso à justiça, que não é um acesso à vara somente, mas acesso a direitos básicos do exercício de cidadania. Como muito bem a senhora pontuou, é um compromisso ético do juiz. Não é uma escolha dele. Um compromisso ético do juiz e, consequentemente, de todo o poder judiciário. Exatamente. Eu tive... Não, só complementando, que é aquela ideia de acesso à ordem jurídica justa, né? Que o professor Cazu fala. Cazu, que é o na nosso verdade, mestre. E, no fim das contas, não é o judiciário se abster de tratar conflitos, é dar os mecanismos para tratamento, né? Então, na realidade, aquela ideia que muitas vezes se falava no começo, que com mediação e conciliação haveria uma privatização da justiça, é bem o contrário, né? Na verdade, existe um remodelamento, né? Uma atualização do papel do juiz e do judiciário, né? A gente não deixa de fazer, a gente faz de outra forma, justamente para que haja esse cumprimento do dever ético, né? Sim, sim. Que a gente vê um pouco generalizada é a falta de justamente atualização e perceber que nós, enquanto juízes, evoluímos junto com a sociedade. Que nós não vamos ficar presos naquele modelo de justiça substitutiva, que é o que a gente faz, de substituir a vontade das partes, como era feito 20, 30 anos atrás, que a gente precisa, né, evoluir junto para melhorar a distribuição da justiça junto. Porque, honestamente, né, gente, quando a gente dá uma sentença no final do processo, se a gente não deixa uma das partes insatisfeita, nós deixamos as duas. Exatamente. E no mais das vezes são as duas, porque dificilmente uma parte ganha tudo o que ela pediu. Não. Se eles puderem resolver a situação com a participação direta, é outra situação. Né? Exato. Exatamente. Esse seu exemplo remonta ao quê? Vai o sistema financeiro da habitação, que é um contrato. Eu não posso inovar no contrato como juiz. Eu não posso. Mas as partes podem. Que eu como magistrada, quando eu aproximo as partes, eu estou auxiliando, eu estou facilitando, eu estou mediando essa solução. Só isso. Eu não construo solução, eu não substituo a parte. Eu não posso inovar. Se eu não posso inovar, o contrato acabou? Acabou. Mas eles podem prorrogar, podem modificar o perfil do contrato. A forma de cumprimento. Então, o que eu quero dizer com isso, gente, é que o Poder Judiciário tem ou pode ter vários chapéus. Uma hora ele é chapéu do julgador, ora ele é o chapéu do auxiliador, ou daquele que é a pessoa que ajuda as partes, ajuda mesmo. E o nome é sem temor, é ajudar.
facilitador. Isso, Né? porque a vontade das partes, ele não está decidindo pelas partes. Quando ele vai decidir, sim, aí ele é papel daquele isento, né, daquela pessoa, tal. Então, quando ele auxilia as partes, ele está num outro papel que não pode ser confundido. Quando eu auxilio as partes, eu não posso ser o julgador ao mesmo tempo. Tem que separar só isso. Isso é questão. Se a pessoa capacitada sabe disso. A pessoa com formação inicial e continuada sabe. Por que continuada? Para atualização, né, do contexto onde ele está, né? Então é isso. Só completando, a gente tem uma tendência como juiz, até pelo próprio sistema que foi desenvolvido no processo, de tirar o conflito das partes, né? A gente tira o conflito e acha que a nossa decisão do conflito é melhor do que as próprias partes sabem. Os meios consensuais, eles vão tentar devolver o conflito para as partes. E aí, quando a gente devolve o conflito das partes, elas conseguem ter mais flexibilidade, como a doutora falou, né? E remodelar o contrato, etc. Então, assim, pegando um gancho, a gente está falando aqui bastante do Poder Judiciário em implementar essa política, mas é importante também que as partes, sobretudo os advogados, eles também entendam o procedimento a fim de que eles possam engajar adequadamente, porque a voluntariedade é um dos pilares da mediação. O judiciário, ele comprar essa ideia e colocar em prática toda a logística, todo o sistema, é importante também que haja essa participação por parte das outras... Do sistema de justiça, né? Do sistema. Veja, eu sempre coloco assim, gente, o judiciário é o que somos. Que só o prédio não faz nada. Se eu tenho uma formação deficiente para esse olhar na faculdade, eu serei um juiz diferente, um promotor diferente, um advogado diferente. Então, quando eu estava ainda no CNJ, por proposição de algum... eu acho que nasceu do CNJ, eu não sei nem de quem exatamente, mas nasceu do CNJ um incentivo, um ofício para que mudasse e inserisse essa forma de tratar adequadamente os conflitos no ambiente acadêmico. Então, me parece que hoje toda a formação tem que estar com esse olhar. Então, eu acredito, né? Eu vejo hoje pela própria advocacia buscando não é forma, mas é uma das formas de se buscar o consenso. Quando você constrói uma cláusula, que é a arbitragem, você constrói uma cláusula que você vai buscar de tal forma, né? Então, eu acredito que haverá essa incorporação mais efetiva, né? Embora tenha alguns sinais, às vezes as corregedorias, elas ficam muito focadas na produção, e a produção mais rápida é a sentença. Sim. Por incrível que pareça. Para mim é a sentença. Então, assim, eu vou dar só como exemplo na versão atualizada da Daldice, né? Que não está mais coordenando nenhum programa de conciliação ou de tratamento adequado de conflito, mas dentro da sua incorporação, em ação rescisória, eu sei que para alguns aí vai causar muita estranheza, porque alguém já me disse isso. Como que eu posso fazer isso numa ação rescisória? A ação rescisória é tão complexa, mas tão difícil. E aí tinha na contestação, se a parte, algo como uma proposta implícita, se a parte me apresentar isso e isso e isso, está resolvido o conflito. Eu falei, mas é o processo que vai me travar? Não. Eu faço o quê? Eu não converto o processo em diligência. Porque para converter em diligência é um despacho, é mudar de instância. Baixar os autos à primeira instância. Eu designo um conciliador, um mediador que, por coincidência, está aqui, que é o Bruno. O Bruno, esse que me acompanha. Ele consegue ter vários papéis, inclusive de juiz, inclusive de mediador formado. Ele não é só um pesquisador ou um juiz. Ele tem formação como mediador. Então, o que eu faço?
designa o juiz Bruno para aproximar as partes na construção de consenso. Havendo acordo, devolva para que eu homologue. Que é isso? Sim. Então, o processo, eu forneço elementos para ele aproximar as partes. Como a decisão é das partes, não é minha, não precisa conhecer todo o processo. Ele não precisa nem saber que é ação rescisória. Exatamente. E é isso que ele faz. Recentemente, tinha mais um caso mais emblemático, honorários de advogados, né? Havia uma sessão de crédito, o juiz cumpriu a sessão de crédito e falou, não vou pagar 30%, o percentual não vou destacar. E não destacou, ela não recorreu, e recorreu só da parte, uma outra parte lá. Só que depois que ela percebeu, estaria precluso. Sim. Mas eu me sensibilizei com a questão da advogada. Fiz o mesmo procedimento. Eu falei, o cliente da senhora, o processo estava pautado. O cliente da senhora está sabendo, está disponível a reconhecer o seu direito? Eu falei, está. A senhora o leva ou comparece numa chamada para um conciliador tentar aproximar? Sim. E foi. Gente, estava precluso o direito dela. Sim. E eu resolvi pela conciliação. A parte reconhece que é direito dela. Agora, eu vou ser o obstáculo? O que eu sou? Eu sou instrumento. Então, foi também o Bruno que resolveu. E agora eu já estou indicando para outras pessoas, outros magistrados, para resolver o que agora, como eu sei que ele não pode dizer, porque ele está confidencialmente comprometido com a temática, né? Então, eu só indiquei. Eu falei, olha, tem um juiz maravilhoso. E é formado, tem as técnicas, mas porque ela queria fazer, a magistrada, ou magistrado, sei lá, a pessoa queria fazer a conciliação. Eu falei, você não pode, a não ser que você vai sair da vara. Né? Então, eu indico um juiz mediador. Porque mediador é da confiança das partes. Sim. Como regra. Mas eles não têm. Então, eu tenho o que é da confiança, que eu sei que vai conduzir profissionalmente a demanda, né? Sem pagar, porque ele já recebe. Na realidade, é uma hora extra para ele, né? Porque não faz parte do trabalho. Extra não paga. Faz parte da função. Não, é da dedicação. Mas também que isso exige, por isso que eu tive a formação que abrange todos, exige esse olhar, né? O olhar do julgador e a sensibilidade de dizer, eu quero resolver o problema. Eu não quero tirar o processo da frente só com o número. E aí, a gente pensa que tem todo um sistema hoje em dia que chega para o juiz e diz, resolve o processo, diminui o número, você tem que julgar o processo antes da data do que entrou, do que saiu e do que... E essa pressão em cima. Você precisa dizer não para isso, né? E dizer, não, o que eu vou resolver aqui é o problema das partes. E essa resolução, perceba, em primeiro grau, olha as etapas que se resolve. Eu sempre avalio, um processo demandaria umas 4 instâncias, fora os meus colegas pares julgadores que têm que olhar o processo. Porque eu não julgo sozinha no tribunal. Eu tenho mais 2 para julgar comigo. Então, eles têm que analisar o processo. Então, gente, se um processo é resolvido na primeira instância, que é a instância que deve ser mais valorizada, é a primeira instância. Eu até costumo dizer que no tribunal a gente é PF, prato feito. A instrução está feita, você não pode mais mudar do conjunto probatório que está ali. Está pronto. E na instância superior, no STJ, então, menos ainda, não chega nem fato. Então, por isso que eu acho que a primeira instância que deve ser mais valorizada, ela está próximo do fato. Ela pode fazer uma inspeção, uma visita, uma dilação, uma diligência para complementar a instrução probatória. Porque o tempo favorece a ele, não favorece a mim, nem favorece a STJ. Então, enfim, eu acho que a gente tem que dar para o juiz aí
mais condições para ele tentar resolver pelo caminho adequado. Não exatamente por sentença, que aí a gente acaba privilegiando a sentença, né? Sim. Vocês falaram bastante sobre esse componente humano dentro desse programa de mediação, dentro do procedimento de conciliação. No final de semana a gente teve um encontro de final do ano da JuFesp, e um dos pontos foi o uso da inteligência artificial, os desafios e assim, esse processo contínuo de aprendizagem de como utilizar isso e como utilizar isso da melhor forma, porque é evidente os problemas, os efeitos colaterais que o uso da inteligência artificial no estado da arte de hoje tem trazido. Bom, e dentro da conciliação, sempre que eu leio com isso, discuto sobre conciliação, mediação com pessoas que praticam fora do judiciário, sempre vem esse ponto à tona, essa discussão à tona. Como ou se devemos e como devemos utilizar a inteligência artificial. Queria ouvir de vocês a opinião, como poderia ser utilizado. Me permite isso? Claro. Esse aí eu vou me permitir. Esse aí eu acho... Que legal. Estamos com a melhor pessoa eu aqui. não comecei, eu não foi qualificado, porque achei que a pertinência temática com a conciliação... Mas agora o assunto veio para minha pertinência temática agora como presidente da comissão de TI, tá? Eu já digo logo, TI hoje não é mais um órgão auxiliar de apoio, é estratégico. É uma área estratégica. Sem dúvida. Sobretudo pela inteligência artificial. Mas como eu encaro a inteligência artificial? Como um assessor. A decisão é nossa. É nossa. É o valor humano. Quem vai dar a configuração para que venha de acordo com os princípios éticos e básicos de nortear a nossa atividade somos nós. Aí você vai falar, e na conciliação? Então, aí estando na tecnologia, eu já acho que já não transfiro essa atividade, essa sensibilização ainda para a inteligência artificial. Você tem que ter o contato. Eu dei exemplo aqui que só o contato, o ver, o interagir com outro humano é que me sensibilizou a superar os aspectos formais do processo. Eu acho que ainda não temos uma inteligência artificial que faz a leitura dos sentimentos. Ele ainda vai aprender, a gente fala sempre que é aprendizado da máquina. Uhum. Ela ainda vai aprender. Não estou dizendo que isso, pode ser que na minha atualização, na minha futura reencarnação, eu consiga viver esse mundo dessa incorporação de sentimentos. Vai ter isso, eu não duvido disso, mas hoje não. Hoje, o que a gente tem que usar como auxiliar básico daquelas tarefas, né? Tarefas que eu estou falando, de leitura, facilitar o trabalho, mas não substituir o trabalho. O trabalho ainda é humano e deve ser humano. Então, eu encaro como assessor que prepara, faz a leitura, sistematiza, para que eu veja. Então, não pode ser automaticamente transferido para uma área que não tem esses sentimentos envolvidos. Mas eu acho que o Bruno também pode... Certo, Bruno. Exatamente. Eu acho que, claro, não dá para ignorar a realidade de antemão, pegar e falar que não dá para usar a inteligência artificial na conciliação e mediação. A gente tem que ver onde dá e onde não dá. Exato. Na sessão, durante a sessão, é muito difícil fazer que exista um mediador, enfim, robô. Ou por chat automático, é muito complicado. Na triagem, que é um lugar que a gente fala que pode ser utilizado, a gente pode ver que talvez, mas com algumas ressalvas. Porque o problema da triagem também é que se a gente coloca na inteligência artificial, a gente tem que ver com base em que está sendo formado o banco de dados, qual é o algoritmo. Aí é que tá, ela pode falar só essa matéria. Exatamente. E às vezes essas exceções que eu dei de pré-inclusão não são contempladas. Não vai ser. Passa batido. Exatamente. É por isso que eu acho que o humano, ela é auxiliar. Como auxiliar,
eu não posso focar só nela. E de certa forma, ela está indo contra até o que a conciliação fala. Ela olha para o passado, né? Então, ela vai formar um banco e fala assim, olha, nunca fizemos... Se fosse para inteligência artificial, nunca ia ter começado a fazer a conciliação rescisória, por exemplo. Porque ela ia olhar toda a jurisprudência e falar assim, nunca teve. Se nunca teve, não vai para a triagem. Então, precisa sempre ter, como a doutora bem falou, essa revisão humana do ato, a conferência humana. É a conferência humana que vai conseguir ver justamente quando o caso sai do padronizado. Talvez a inteligência artificial seja muito boa para a gente fazer fluxos automatizados. E, por exemplo, fazer com que um caso que a gente esqueceu de mandar para a SECOM, para a nossa central de conciliação, seja necessariamente mandado. Isso é ótimo, mas se a gente não tiver alguém lá que possa tirar os casos específicos que não foram mandados ou foram mandados, aí a gente pode correr o risco de não evoluir. E engessar. Exatamente. Porque eu fico só olhando para o passado. Exatamente. Exato. A inteligência artificial olha para o passado para aprender. Processa no passado uma série de informações que já ocorreram. Exatamente. Um banco de dados enorme e, com base naquele banco de dados, tomar suas decisões entre Isso, é por isso que... Não traz inovação. Justamente, por isso que alguns pesquisadores falam que ela acaba enviesando preconceitos, né? Porque, por exemplo, se sempre teve uma minoria que foi prejudicada por decisões judiciais, usar a inteligência artificial não vai fazer mudar essa realidade, vai fazer a realidade continuar. Então, trazendo para a conciliação, se a gente quer expandir, quer melhorar, quer evoluir, quer atualizar, a gente vai estar caminhando o contrário, né? A gente vai estar estagnando, engessando, né? Como sempre, eu nunca consigo ser taxativa. Não dá para ser. Eu tenho que. Precisa ter esses componentes para a gente sempre ter. Tudo na vida a gente tem que fazer e avaliar. Refletir. Senão a gente fica praticamente sem. Até por isso, fazendo um contraponto. Por outro lado, talvez para a organização de precedentes, apesar de tudo, ela pode ser bem utilizada. E talvez ela dê uma informação indo para o desequilíbrio de poder. Talvez ela dê uma informação para o cidadão que sozinho ele não conseguiria. Que o INSS tem um banco de dados, ele consegue avaliar os casos. Se a inteligência artificial conseguir fazer isso de uma forma transparente e fornecer a opção para o cidadão fala assim, olha, nesses casos, a gente consegue ter uma informação que o INSS faz acordo, que a Caixa faz acordo. Então, tem um uso possível, né? É o que o professor Salles, inclusive, já falou. A gente tem que ponderar. É mais ou menos o que a gente fala da adequação, né, doutora? Não é que serve para tudo, mas e não que não serve para nada. Quando eu cheguei no CNJ, o pessoal usava muito... a conciliação é o melhor método. É o mesmo que você diz. É o mesmo que dizer que aspirina é sempre boa para qualquer dor, inclusive apendicite. Na vida a gente tem problemas de toda a ordem, problema jurídico, problema de saúde. No problema de saúde, a gente visualiza chegar num local específico, passar por uma triagem, ir ao médico, que faz um diagnóstico, que aponta o tratamento adequado. Transponha isso para o Poder Judiciário, é isso. Eu posso ter um problema jurídico, posso resolver com o meu advogado, simplesmente, eu sempre coloquei, nós até temos um artigo que fala que o advogado é o primeiro mediador, né? E o mediador, o melhor mesmo mediador, porque a parte não vai filtrar informações para ele, né? E depois ele vê o tratamento adequado, o próprio advogado, pode ser uma conciliação extra, pode ser uma conciliação judicial, pode ser uma reclamação pré-processual, pode ser um negócio jurídico, pode ele tentar resolver com o próprio colega. Então, pode parar aí. Mas se não for possível, vai para um centro, né? O multiportas, o nosso é um pouco adaptado, não é assim, que a gente fala tribunal multiportas, porque ainda oferece sempre, né, uma distribuição do fórum, no fórum. Ou agora no PJE, ou no sistema processual, né? PJE que é o meu espaço, tem que falar dele, né? Estou falando na terceira região, tem que falar do PJE. Diga-se de passagem, está passando por uma grande transformação. E até meados do ano a gente tem muitas novidades, porque agora a gente passou por uma atualização estrutural muito grande. Bom. Eu aproveito isso para informar que estamos trabalhando para isso. Estamos dando o melhor tratamento para essas questões.
de sistema processual. Você percebe que eu já falei tratamento, que eu uso em tudo, né? Tudo tem um problema e precisa ser tratado adequadamente. É a mesma coisa na justiça. O tratamento tem que ser adequado. Nem sempre a sentença é o melhor tratamento, nem sempre a conciliação ou a mediação é o melhor tratamento. Tem que ter adequação. E para adequação tem que ter um preciso diagnóstico. Assim, a inteligência artificial, ela codifica fatos, mas o ser humano, ele vivencia fatos, né? Ele vivencia histórias. Então, pegando esse gancho, os senhores têm alguma história pessoal, dentro de algum caso específico, que tenha ali tocado bastante, que gostariam de compartilhar? Eu, na realidade, vou compartilhar um que o Bruno sabe, que está no manual, que eu, a Dani e a Cecília construímos, construímos e cedemos os direitos para a Justiça Federal. Já nos pediram atualização, né? Nós fomos atualizados, mas o livro ainda não. Mas ele está lá no site do CJF. Está no site do CJF. Então, nos pediram essa atualização. Mas eu tenho vários casos, mas tem um que está nesse manual que é o que é questão de sensibilidade, né? Eu coordeno normalmente, eu coordenava, eu não ficava nas mesas, mas eu vi uma senhorinha saindo, assim, triste, mas não sabia o que era, né? Eu falei, resolveu? Aí ela falou, não resolvi, parece que não vai ser possível resolver. Aí eu falei assim, então, vamos fazer assim, eu não posso ouvi-la agora, a senhora já está indo embora. Senta ali, escreve, dê um papel, escreve o que a senhora pensa, como foi atendida, o que a senhora pensa e como pode ser resolvido. Aí no final ela me devolveu a carta, que está aqui, ó. Tá vendo? Uhum. A letrinha dela tá anonimizado, né? Será que consegue? De qualquer maneira, para quem estiver interessado, tá no site do CJF, no tá manual de mediação conciliação da Justiça Federal. Da Justiça Federal disponível no site do CJF, Conselho da Justiça Federal, para quem. E vamos colocar como promessa do ano novo de reatualizar. Exato. Então, e assim, como ela tá, tem outros casos, mas assim, o que ela colocou aqui, eu, fulana de tal, portadora tal, de tais documentos, por meio dessa, informar que fiquei viúva no dia 18/7/2011, no qual, na época, eu estava desempregada e perto do falecimento do meu marido, descobri que ele era portador do vírus HIV. 15 dias após o seu falecimento, minha filha mais velha veio a se separar e morar comigo e a minha netinha, que hoje tem 6 anos, na época, né? Eu já morava com mais 2 filhos, maiores e tal. Um começou a trabalhar há 2 meses e o meu filho mais novo, caçula, começou a trabalhar hoje, naquele dia, em São Paulo. Há 2 meses descobri que eu estou com câncer de mama. E próxima a ter que desocupar o imóvel. Então, não tinha solução para ela. Eu criei a solução. Abri um procedimentozinho e mandei para a diretoria da Engeia naquela época, com toda a documentação. Ela voltou no dia seguinte, eu pedi para ela instruir melhor e o caso dela foi resolvido. Mas não tem solução não havia solução nos manuais. A gente criou uma possibilidade e ela trouxe toda a documentação para demonstrar. Isso não é revelado nos processos, não pode ser revelado nos processos, porque o contrato dela estava rígido, sem mácula nenhuma, mas a vida dela estava passando por circunstâncias que não são contempladas no processo. Nós não podemos contemplar para dizer que houve violação contratual, mas o credor podia contemplar
com um seguro, com uma redução de multa, com dispensa de honorários, e tudo isso houve. Dispensa de honorário, dispensa de... E um novo contrato de acordo com a realidade dela, com o perfil dela, né? Então, assim, eu não esperava esse conteúdo. Eu fiquei... aquilo tira o sono da gente, né? É uma situação que incomoda a gente saber que há pessoas com situação muito difícil e está buscando solução. Ela não colocou culpa em ninguém. O ser humano, normalmente, para seus problemas, ele olha no retrovisor, o culpado foi fulano, foi... É difícil a pessoa assumir responsabilidade. Eu tive participação, eu estava nervosa. É muito difícil a pessoa falar isso. Eu fiquei ausente, eu não resolvi isso. Não, mas foi sempre o outro. Eu sempre acho assim, ela não atribuiu a inadimplência a ninguém. Ela só relatou friamente a situação que ela estava passando. E normalmente, quando a gente se dedica a ouvir as pessoas ativamente, a gente vai perceber isso, vai perceber as circunstâncias com que aquele conflito foi construído. Bruno, você tem alguma história? O Bruno tem. Algumas, né? Eu tenho, porque na época que ele trabalhava comigo, deixa eu só, Bruno, você não pode falar de si próprio, eu vou falar de você. Na verdade, foi uma construção conjunta esse caso. Mas olha pra ver, era uma menina de 28 anos que ficou por uma doença degenerativa cega. O marido era... protético. Protético, isso é. E aí, por conta da redução da visão dela, ele teve que deixar de trabalhar à noite para cuidar dos filhos durante o dia. É assim, pode mudar, esses eventos podem mudar a vida de qualquer um de nós, tá? E a gente começou a atender, esse aqui conseguiu a aposentadoria por invalidez dela, para ver se gerava seguro, para ver se gerava um valor, mas ela tinha uma participação mínima no contrato, era só 30%, ia de ficar uma dívida muito alta e tal. E vai, e volta e atende. Aí, mas eles mandaram, não é o resultado, porque eu tenho uma outra carta, mas está no backup que eu não consegui. Mas, enfim, ela colocou assim, boa tarde, foi ele, o marido. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a ajuda que o senhor e a doutora Daldice nos deram, e ainda que não fez nada além e ainda que vocês digam que não fez nada além do dever. Não tive a feliz oportunidade de conhecer um alguém com tamanha também e tão humano quanto o senhor. Bruno Takahashi. Não, mas Bruno também Takahashi. pode ver que tá no começo agradecendo a doutora Daldice. Foi uma atuação conjunta. E na época, acho que o principal na época desse caso é que a gente ainda estava começando os diálogos interinstitucionais, né? Então a gente aproveitou nesse caso que tinha o contato da Caixa e do INSS. Então, para quitar uma dívida da Caixa, a gente chamou o INSS para conceder a aposentadoria. E aí, depois a gente negociou da Caixa, aí depois ativou o seguro da Caixa, né? Então, foi uma tentativa de juntar os dois, né? Acho que essa que é a peculiaridade do caso, mas... mas é isso que eu digo. É uma tentativa. Do caso, você vislumbrou, olhou para uma outra possibilidade, um outro ente, um outro direito que não estava judicializado. Então, dava um valor. Então, são essas circunstâncias que são diferentes, né? É isso. Tem outros tantos, mas eu acho que ilustra normalmente o profissional que, assim, eu estou dizendo em relação ao Bruno, o profissional que deve ser, né? De ter um olhar diferenciado. E eu sempre coloco o ambiente que mais valoroso para esse espaço de mediação e conciliação é criatividade, que tem uma técnica chamada geração de opções. Você tem uma técnica, mas você tem que explorar bem essa técnica de gerar oportunidade. Na fala das pessoas, às vezes ali você consegue ter inspiração para criar oportunidades. É isso.
Mas, infelizmente, nosso tempo está esgotado. Já gastava tempo com conversa, histórias são boas, tão sensível que a gente foi prolongando, né? É, com certeza, muito inspirador, por sinal. Normalmente, nesse momento, assim, a gente sempre abre um momento para uma mensagem final de cada um dos nossos convidados, né? E, claro, nesse momento também para fazer aquele jabá, né, do seu trabalho, do que vocês, nesse momento, se quiserem divulgar para o público em geral. Nós temos uma audiência grande no podcast, temos quase 5 mil inscritos no canal, então fiquem à vontade. Quem gostaria de começar? Eu não tenho. Eu comecei. Na realidade, o meu jabá hoje não é muito vendível, entre aspas. Eu estou cuidando da comissão de informática, né? Mas eu quero contar realmente com a colaboração dos nossos ouvintes para a gente melhorar cada vez mais o nosso espaço tecnológico. Quem sabe chegar até uma conciliação mais efetiva, mais cuidadosa e que haja previsão, né? Que a gente também dedique o espaço para não ter exclusão digital das pessoas, que às vezes com maior vulnerabilidade tenha. Então eu tenho esse olhar, então eu estou disposta, estou aberta a acolher essas sugestões, para não, porque mesmo que eu tenha a conciliação digital no processo eletrônico, eu não posso esquecer que nem todo mundo tem a mesma realidade. Então, quem tiver alguma dificuldade, né, dentro desse espaço de falta de acesso, hoje é o que eu posso vender. Eu só queria também agradecer, não sei, não é bem também uma venda, né? Somos entusiastas da conciliação da mediação. Uma venda. Na verdade, tudo o que a gente tenta fazer aqui na mediação também é uma divulgação e uma análise crítica, né? E muitos dos nossos diálogos a gente acaba escrevendo, né? Então, na verdade, quem quiser saber mais do trabalho da doutora Daldice, eu acabo quase transcrevendo o que ela fala, né? E aí a gente, de vez em quando, a gente sente e escreve alguma coisa, mais porque é mais para que a política possa evoluir, para que a gente possa manifestar. Então, quem procurar os nossos nomes nos artigos, nos Googles, vai acabar achando algumas reflexões que foram faladas aqui também, de uma forma escrita, e aí... precisamos só evoluir, mas a gente vai evoluir porque a gente, na realidade, tem um compromisso com a política e não quer, mesmo que eu saia, que eu esteja num espaço não pouco fértil, a conciliação e a mediação, mas a gente acredita nesses instrumentos e não quer vê-los nem minimizado em termos de valor, né? E nem esquecido. Então a gente relata a nossa experiência para dizer o quão rica é a mediação e a conciliação. Eu queria mensagem sobre Assim, eu sou um grande entusiasta da mediação e fazendo eco ao que os dois participantes aqui falaram. Há casos que a forma mais adequada de ser tratado é pela mediação, mas há casos que não é. Mas a reflexão que eu trago aqui é para que os colegas, os juízes e, sobretudo, os advogados que estejam nos assistindo também se preparem para ajudar o judiciário na identificação desses casos, mas também na cooperação para a solução desses casos. Porque não adianta o judiciário se capacitar, o judiciário colocar, implementar essa política, mas os advogados simplesmente não colaborarem. Só para dar um exemplo, no Peru, por exemplo, os processos para seguirem ao judiciário precisam passar por uma sessão de mediação. Eu conversando com um colega que é mediador lá, ele falou, poxa, que bom, cara, vocês estão até mais adiantados que a gente. Ele falou, mais ou menos, porque os advogados, eles sentam, assinam um termo dizendo que não houve acordo e vão ao judiciário. Então, exatamente. Então, essa reflexão fazendo eco ao que a doutora Daldice falou, ao que o Bruno falou, da capacitação, e essa capacitação técnica para poder identificar e enxergar esses caminhos e saber caminhar por esses caminhos, perfeito, assim como as partes conseguem caminhar bem pelos caminhos processuais, apelação, recurso, agravo, enfim. Infelizmente, né, nós chegamos ao fim de mais um episódio. Eu queria agradecer a todos que ficaram conosco até esse momento, pedir, na verdade, né, que se puderem, por favor, comentar o nosso episódio, curtir o episódio, divulgar também.
se inscrever aqui no canal. Nós temos também um Instagram onde todo o trabalho da associação é sempre divulgado, é o @ajofest.oficial. Ficamos por aqui, nós temos episódios quinzenais, então daqui 15 dias nós voltamos. Muito obrigada, agradeço mais uma vez, mas assim, do fundo do meu coração, pela presença de vocês, porque o tempo da gente é a coisa que a gente tem de mais preciosa e vocês vieram aqui compartilhar o tempo, né, conosco. Então, muito obrigada e até o próximo.